Santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Santo e poderoso é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo e poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui para mais um Almoçando a Palavra. Hoje nós daremos continuidade no livro de Apocalipse, capítulo 7, Apocalipse 7, versículo 1, nós vamos estar falando, dando continuidade à nossa aula sobre anjos. Nós começamos aqui na aula retrasada a falar sobre anjos, no livro do Apocalipse, e hoje nós vamos estar dando continuidade. Amém? Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Pai Senhor, irmão Elmo, irmã Vanessa, vamos ler Apocalipse 7, versículo 1. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Amém? Glória a Deus. A paz, Senhor, irmã Ana Cláudia. Vamos, nós estamos aqui, esses dias nós estamos falando sobre anjos. O apóstolo João, ele vai ter uma visão de 4 anjos segurando o vento, e nós falamos sobre os 4 elementos da terra, que são vento, água, fogo e terra. Os 4 elementos da terra: vento, água, fogo e terra. E nós falamos que há anjos para cada um desses elementos. Anjos do vento, que têm autoridade sobre o vento. Anjos do fogo, que têm autoridade sobre o fogo. Anjos na terra, que têm autoridade sobre a terra. E anjos da água, que têm autoridade sobre a água. E quando eu falo de anjos que detêm autoridade sobre a terra, água, vento e fogo, eu também incluo os anjos caídos, também, que são os anjos que são liderados pelo dragão. Quando o dragão cai, a Bíblia vai dizer em Apocalipse 12 que o dragão levou após si, com a sua cauda, 1/3 parte dos anjos. Paz, Senhor, irmã Elaine. Então, desses anjos que têm autoridade sobre a terra, 1/3 parte foram corrompidas. Paz, Senhor, irmã Gessilene. Desses anjos que têm
autoridade sobre o fogo, uma terça parte também caiu. Dos anjos que têm autoridade sobre o vento e sobre a água, uma terça parte caiu. Porém, eles ainda detêm esta autoridade. É por isso que existem as batalhas espirituais. E na aula passada, quando nós falamos sobre os anjos do vento, nós já falamos sobre os anjos do vento, na aula passada, nós falamos em Efésios 2:2 sobre o príncipe das potestades do ar, que é o anjo que tem autoridade sobre o ar e que subjuga os demais anjos. E nós falamos acerca também daqueles eventos que aconteceram do vento que invadiu a casa dos filhos de Jó, que destruiu a casa e matou seus filhos. Foi um vento sob a autoridade demoníaca. E também sobre o vento no barco de Cristo com seus discípulos, que soprou para afundar, submergir um barco com Jesus e os seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus, levantando-se, ele repreendeu o vento e o vento se acalmou. Então existem esses demônios e existem anjos que detêm autoridade sobre o vento. A paz do Senhor, missionária Flávia, irmã Juliana, paz do Senhor. Nós hoje vamos falar sobre os demais anjos. A aula passada nós falamos sobre anjos do vento. Hoje nós vamos falar sobre anjos do fogo e, se der, vamos falar sobre os anjos da água e da terra. Existem anjos que detêm autoridade sobre o fogo. Na verdade, existem anjos que são de fogo. Você vai ver que nós já falamos sobre serafins, que são anjos que ardem em brasa ou ardem com fogo. A palavra serafim é aqueles que ardem como fogo. Isaías capítulo 6, Isaías tem uma revelação e vê anjos, e esses anjos, chamados serafins, eles ardem como brasa. E ele vai dizer que eles tinham 6 asas, com 2 voava, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Quando Isaías disse: ai de mim que vou perecendo, um anjo corre ao altar e pega uma brasa de fogo e coloca sobre os seus lábios. Então, são anjos que detêm a autoridade sobre o fogo e que têm sobre si o fogo. Ezequiel capítulo 1, ele vai ver seres que tinham 4 rostos, e quando eles corriam, eles se tornavam aparência de relâmpagos, que são fogo. E esses anjos, eles se tornavam como relâmpago, e em volta deles corriam como se fossem rios de fogo. Hebreus capítulo 1, versículo 7, eu li na aula passada apenas a parte A, que diz: e quanto aos anjos diz, Deus falando aos anjos, e quanto aos anjos diz, o que de seus anjos fazem ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo. Então, a palavra anjos e ministros se conectam e está sendo destinada aos mesmos seres. Anjos faz ventos, então são os anjos que atuam no vento, e dos seus ministros labaredas de fogo. Dos seus anjos ele também faz labaredas de fogo, ou seja, ele dá aos seus anjos a autoridade sobre o fogo. Vamos aqui falar em 2 Reis,
é um texto muito conhecido, e eu vira e mexe, eu estou falando nesse texto no livro de 2 Reis, capítulo 6, quando Eliseu, ele vai estar em Dotã, no vale de Dotã, e o rei da Síria, ele manda com que os seus soldados, seus cavaleiros, cheguem até o profeta para prendê-lo ou talvez matá-lo. E a Bíblia vai dizer que à noitinha os sírios chegam e cercam a cidade. Mas Eliseu está ali, tranquilo, e o moço de Eliseu, ele acorda cedo, e quando ele olha o monte, era uma cidade em volta, que tinha montes em volta, o monte estava cheio de carros e cavalos dos inimigos, e ele desesperado, ele volta e fala ao profeta: olha, os sírios nos cercaram. E ele está desesperado, amedrontado. O profeta, ele nem sai, ele faz uma oração e diz: Deus, peço-te, Senhor, que abra os olhos do moço. A internet tá ruim, irmã. Oh, meu Deus. Não devia estar ruim hoje, né? Mas o vídeo vai ficar aí. O que a senhora perder, depois a senhora volta e vai recapitulando, né? Pelo vídeo fica melhor. Então, olha o que acontece. O Eliseu vai dizer: orar pelo aquele jovem que está amedrontado, para que Deus o abra os olhos. E Deus então vai abrir os olhos do jovem ou do moço, e ele vai ver em volta de Eliseu carros e carruagem de fogo. Carros e carruagem de fogo em redor de Eliseu. Interessante que aqueles carros de fogo e aquelas carruagens e aqueles seres são nada mais, nada menos do que anjos que atuam no fogo e que têm autoridade sobre o fogo. Faz dos seus ministros labaredas de fogo. A paz do Senhor, irmã Rosane. Faz dos seus ministros labareda de fogo que queimam. Aleluia! Então, quando Eliseu ora e Deus abre os olhos daquele moço, ele vê o monte com criaturas que estão inflamadas, estão brilhantes e queimantes sobre aquele monte, porque os anjos de guerra vieram como labareda de fogo. O interessante é que em Apocalipse 7:1, que nós lemos, os anjos que de vento estão segurando o vento, estão trazendo paz, estão trazendo proteção sobre a terra. Porém, esses anjos que aparecem como anjos de fogo, eles estão aparecendo como guerreiros que vão batalhar em prol do povo de Deus. A paz do Senhor, irmã Maria Abreu. Então, irmãos, olha aqui, são seres inflamados, seres aquecidos, seres que têm fogo sobre si, que correm sobre eles fogo. E eu falei na aula passada sobre os seus servos como vento. Hoje, ministros como labareda
de fogo. Existe anjos de vento e existe anjos do fogo. É por isso que, às vezes, você está num culto e o culto está avivado, porque anjos não gostam de culto frio. Anjos não descem sobre culto onde os que vão cultuar não glorificam, não adoram, não louvam a Deus, ficam ali limpando a unha, mexendo no celular, fica ali com aquele olho aberto, parecendo peixe morto, aleluia, porque quando você olha para o peixe, ele está com o olho aberto, é porque ele morreu. E assim é os crentes em um culto. Se o crente estiver no culto com o olhão aberto e a boca fechada, é porque morreu há muito tempo. E anjos não participam de cultos fúnebres, cultos mortos, pessoas que não glorificam, não adoram a Deus. A Bíblia não diz que Deus habita no meio da congregação de pessoas mortas. A Bíblia diz que Deus habita no meio de louvores. Então, onde há louvores, Deus habita no meio dos louvores. Então, onde há louvores, o Senhor, ele adora, ele louva, e o Senhor, aonde habita louvor, o Senhor desce, e nós adoramos e louvamos, e ele chega, e os anjos descem, e os anjos vêm, e os anjos chegam, e os anjos, eles aparecem. Então, anjos, eles são seres espirituais que descem em cultos espirituais. Amém? Olha, aonde tem um culto espiritual, os anjos descem. A Bíblia vai dizer que eles são espíritos ministradores para o bem daqueles que hão de herdar a salvação. Então, quando você está num culto fervoroso, você sente a glória de Deus, a presença de Deus, você vai ver que às vezes você vai sentir um arrepio, como se um vento muito forte, um vento frio passasse por você. Você vai estar num culto espiritual e de repente você vai sentir um refrigério assim nas costas, um refrigério passando assim do lado direito ou do lado esquerdo. É um culto onde anjos que têm autoridade do vento estão participando. Os anjos estão por ali. Os anjos estão no culto. Então você vai sentir um refrigério, um vento, é porque são anjos que trabalham com vento. Anjos do vento estão passando por ali, por aquele ambiente. Aí eu tenho que discernir, porque existem também demônios que atuam e têm autoridade sobre o vento. Então, às vezes a pessoa está com síndrome do pânico, a pessoa não tem a Cristo, e aí ele está em um ambiente e ele sente como se um vento ele soprasse sobre ele e ele começa a temer, a ter medo. Isso pode ser demônios que atuam sobre o vento, espíritos malignos que atuam sobre o vento. Amém? Glória a Deus. A internet do povo está travando. Eu não sei se é as suas ou a minha que está travando. Pode ser a minha também, porque, talvez é a minha internet que não está boa. Então, irmãos, olha aqui. Às vezes você está num culto fervoroso e ao invés de sentir um vento frio soprando, você vai sentir um fogo. É como se algo estivesse ardendo. É como se a temperatura aquecesse rapidamente e você sente um calor aqui do lado direito, ou você sente um calor aqui do lado esquerdo, você sente um calor atrás, nas costas. É porque um anjo de fogo, que tem autoridade sobre o fogo, passou por ali, perto de você. É por isso que nós temos que sermos espirituais
e produzirmos um ambiente espiritual, para que Deus envia os seus anjos para nos servir. O ambiente espiritual, o crente espiritual atrai anjos. Daniel era um homem que jejuava, era um homem que lia a palavra, era um homem que orava 3 vezes ao dia, e Daniel era constantemente visitado por anjos. Não que ele se dobrava, adorava, idolatrava anjos, mas os anjos tinham um fim só, ou têm um fim só: servir aqueles que agrada a Deus e faz a vontade de Deus. E então ele via os anjos, ele tinha revelações. Um dia Daniel, ele orou, ele jejuou, ele consagrou muito tempo, e ele ficou, a Bíblia diz que manjar desejava, ele não comeu, e de repente ele teve uma visão de um anjo que chegava, e ele disse: o corpo dele era fogo, por baixo era fogo, por cima uma chama flamejante. Ele teve um encontro com um anjo de fogo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui a Eliseu, ele está orando e Deus abrindo os olhos do moço, porque com os olhos de incredulidade nós não podemos ver, com os olhos de dúvida não podemos ver, com os olhos maus nós não podemos ver, só podemos ver com os olhos abertos, olhos do entendimento. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 1, se eu não me engano, versículo 18, que nós temos olhos no entendimento. E quando Eliseu está pedindo ao Senhor que abra os olhos do moço, não é esses olhos, é os olhos do entendimento, para que ele veja. E ele viu que Deus tinha trazido, ou Deus trouxe um destacamento de guerreiros de fogo, para lutar a batalha do povo de Deus. Amém? Quando Moisés estava lá no Egito e o anjo do Senhor veio falar com ele no meio da sarça, e a sarça ardia, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava na sarça, porque o anjo do Senhor veio como um anjo de fogo, um anjo inflamado. Na verdade, não era a sarça que estava pegando fogo, era o anjo do Senhor, que em uma natureza de anjo de fogo estava na sarça. Por isso que a sarça ardia e não consumia, porque o fogo não era dela, o fogo era do anjo do Senhor, que veio em uma natureza de anjo de fogo. Olha aqui o que Deus me falou. Você sabe por que muitos fogos apagam? Você sabe por que muito crente fervoroso, ele apaga o fogo? Hoje ele está fervoroso, amanhã ele não está. Amanhã ele está desanimado, amanhã ele está apagado, amanhã ele está gelado, amanhã ele está frio, hoje ele está cheio, amanhã ele está vazio. É porque o fogo é dele. É porque o fogo é um fogo confeccionado pela mente dele. É porque é um fogo confeccionado pela alma dele. É porque é um fogo que ele mesmo produziu para ele mesmo aparecer, às vezes no culto, e alguém dizer: olha como o fulano está cheio, olha como a fulana está cheia, olha como ele é fervoroso, olha como ele foi cheio do poder no culto, mas amanhã está fraco, amanhã é um crente cocá, depois da manhã é um crente cocá, semana que vem é um crente cocá, mas depois o fogo volta novamente. Por quê?
que muitas sarças ardem no domingo, que é um culto onde a igreja está cheia, mas no dia do culto de oração, a sarça não vai porque está apagada. Porque que tem muita sarça que dá glória a Deus, aleluia, quando tem congresso, quando tem festa na igreja, quando tem pregador de fora, quando tem coisas especiais, entre aspas, porque não tem nada mais especial do que culto de oração e culto de ensino da palavra. Como é que a sarça está pegando fogo, ardendo em brasa no culto de libertação, no culto de domingo e na segunda, no dia de oração, no dia de ensino, a sarça está apagada. É porque o fogo é dela, é porque o fogo próprio, é porque é fogo estranho, é porque é fogo emocional, é porque, como dizem os mais velhos, é fogo de palha. Se o fogo que acendeu no domingo não te leva para o culto de oração, é fogo estranho. Se o fogo que acendeu no domingo não te leva para o culto de ensino, é fogo estranho. Aleluia. Não venha, irmão. Eu falo, as pessoas eles me têm como enjoado, como alguém que quer ser só o santo, como alguém, não, mas não venha. Você é um profeta, mas é um profeta que não vai em culto de oração, que não gosta de culto de ensino. Não vem colocar a mão na minha cabeça, não vem profetizar para mim, porque não é fogo, não é fogo de Deus, é fogo próprio, é fogo estranho, é fogo de sarça, aleluia. Um dia 2 dos filhos de Arão foram levar fogo na presença de Deus. Fogo na presença de Deus é muita coragem. Alguém subir ao altar do Senhor com fogo estranho é muita coragem. Alguém chegar como ministro da palavra, ou ministro do louvor, trazendo fogo próprio. O que é fogo estranho? É aquele fogo que nasce em qualquer outro lugar, senão no altar do Senhor ou na presença do Senhor. Todo fogo que não nasceu de uma comunhão com Deus é fogo estranho. Se o fogo que eu tenho não nasceu na oração e na leitura da palavra, forte esta palavra, ele é fogo estranho. Se eu sou avivado, mas eu não oro, se eu sou avivado, mas eu não leio a palavra, se eu sou avivado e eu não tenho compromisso com os cultos na minha igreja, eu tenho uma probabilidade de que 99,9% desse fogo ser estranho. Se eu não oro, se eu não leio a palavra, se eu não jejum, se eu não tenho uma consagração a Deus, de onde vem esse fogo? De onde vem este fervor? Eu estou encontrando aonde? Aleluia! Os filhos de Arão tiveram a prepotência, orgulho, eles tiveram a jactância de levar fogo próprio, fogo deles mesmos, segundo as suas próprias concupiscências e vontade, e levaram ao altar, e Deus fulminou. É por isso, irmão, que tem muitos doentes na igreja. Não todos, não vou generalizar, mas tem muitos doentes na igreja, tem muitas pessoas morrendo, não generalizo, mas existem muitas pessoas desviando, muitas pessoas mortas até espiritualmente, crentes em depressão, crentes perturbados, crentes loucos da cabeça. Por quê? Porque estão levando ao altar fogo estranho, e Deus está fulminando-os espiritualmente. Por que o fogo da sarça? É por isso que a sarça não se consumia, porque não era um fogo próprio, não era o fogo da sarça, porque a sarça, elas pegam fogo no deserto, o deserto queima a sarça é uma arvorezinha baixinha, um pequeno espinheiro frágil, que vive no deserto, e eles vão secando, seca-se a raiz, seca-se
seca-se o seu tronco, seca-se as suas folhas, os seus pequenos ramos são secos, até chegar um ponto que o sol do deserto, eles fulminam aquela sarça. E como é que eles fulminam elas? Com seus raios. Elas então pegam fogo. De repente, a sarça pegou fogo, queimou e foi-se embora. Morreu. Porém, o que assombrou Moisés não é a sarça pegando fogo, porque ele olhava, a sarça pegava fogo, porque o sol queimava e ela esturricava, queimava e acabava, virava cinza. Moisés olhava outra sarça, o fogo vinha e devorava a sarça. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus. Então, Moisés, ele tem 40 anos de deserto e 40 anos de experiência em ver sarça explodindo, morrendo, virando cinza. Ele já está acostumado com aquilo. Ele olha a sarça lá, tá, acabou. Olha ali a sarça, a morte. O fogo na sarça simbolizava a morte da sarça. É isso aí, a sarça pegou fogo, porque o fogo vinha do sol, um fogo natural que vinha e queimava ela e ela ia embora. Só que naquele dia Moisés olhou e a sarça estava pegando fogo. Talvez Moisés disse assim: mais uma sarça que morre. É mais uma sarça que está sendo destruída. É mais uma sarça que não vai mais existir. O que ele não sabia é que aquela sarça, ela estava queimando com um fogo diferente, não fogo natural do sol, mas o fogo espiritual do anjo do Senhor que estava ardendo em fogo sobre aquela sarça. E ele olhava, 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 e dizia: ué, essa sarça não vai mais morrer. Essa sarça não vai mais morrer. Como é que essa sarça ainda... Aí Deus fala na sarça: Moisés, 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 Moisés. E eu virei para ver, e o Senhor disse: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa é terra santa. E aonde a terra é santa, a sarça é conservada. Aonde arde o fogo divino, a sarça é conservada. E o lugar se torna santo. Não importa se é catedral, não importa se é uma pequena igreja, não importa, irmão, é uma só sarça, mas que arde. Nós estamos muito preocupados com quantidade de gente, estamos esquecendo, aleluia, do fervor espiritual. Aleluia, aleluia, é uma sarça que está ardendo com fogo divino, com fogo espiritual. Aleluia. Aonde arde o fogo espiritual, não tem morte, tem vida. Aonde arde o fogo espiritual, aleluia, não tem destruição, tem conservação. Aonde arde o fogo espiritual, o fogo do Senhor, a sarça não morre, a sarça prevalece, a sarça permanece, a sarça continua de pé, a sarça continua viva. Rianda labassurianda labaia, decanta labassurianda labaia. Tem muitos Moisés preocupado e olhando, mas essa sarcinha frágil não vai cair, não vai ser consumida pelo fogo. É porque o fogo da sarça, aquela sarça, não é um fogo natural, é um fogo espiritual. E pode olhar, pode falar, pode dizer. Quem queria a sua destruição vai ver a conservação da sua alma pelo fogo divino que vai vir sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida, não fogo estranho, o fogo que você pula, que roda um dia na igreja e amanhã está tomando remédio controlado para dormir. Isso não é fogo divino. Fogo divino te torna vivo, te torna resplandecente.
fogo divino te conserva forte, firme na presença do Senhor. Esse fogo que te mantém de pé. Alguém vai assombrar e vai dizer que está brilhando porque é o fogo de Deus, está brilhando porque é o fogo da unção, está brilhando porque é o fogo espiritual, é o fogo que não se apaga, é a sarça que é frágil, mas está queimando com o fogo de Deus, e que Deus ainda fala sobre a sarça. Lamassurianda labaia, decanta labassurianda labaia, decanta labassurianda labaia. Se eu fosse você, batia no peito e dizia assim, ó, Moisés está acostumado a ver sarça brilhando e caindo, mas na minha vida ele vai ver o brilho da glória de Deus. Não vou cair, não vou ser destruída, não vou me corromper com o sistema, não vou parar na caminhada, vou brilhar. Aleluia, aleluia. Provérbios 4:18 vai dizer: a luz do justo, o fogo da presença, a luz do justo, o brilho do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e 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 mais, até chegar o dia perfeito. Amém, irmãos? Amém? Quando o fogo é de Deus, não tem destruição. Quando o fogo é de Deus, não tem derrota. Quando o fogo é de Deus, não tem cinza. Quando o fogo é de Deus, não tem vento, não tem fogo, não tem deserto, não tem ausência de água, não tem ausência de nada. A sarça vai pegar fogo e, ao invés de ser destruída, o deserto está acostumado a destruir sarça, mas esta sarça, ao invés de ser destruída, ela vai santificar o deserto. Santifica os desertos por onde tu tem passado. Santifica os desertos por onde tu tem caminhado. Arda na presença de Deus e santifica o lugar que você pisar. Pisou na macumba, pisou no território de macumba, vai ser santificado. Pisou nas encruzilhadas onde tem ali oferendas a demônio, vai ser santificado. Foi nas matas virgens cheio de macumbaria, vai ser santificado. Pisou, seja onde você pisar, ardendo em fogo, o ambiente vai ser santificado. Ah, mas aquele meu parente, aquela casa é cheia de bagunça. Pisa lá ardendo em brasa, lamastebiastou, rica labassurianda labaia. Pise lá ardendo em fogo, porque você vai santificar o lugar. Santifique, debiastou quemaia labaia, rica labassurianda labaia. Eu convivo no meio da idolatria. O povo da minha família nem gosta de mim, mas vai ardendo em brasa, vai queimando em brasa, e santifique. Santifique a tua casa, santifique a tua igreja, santifique o lugar que você trabalha, santifique a tua rua, santifique os teus vizinhos. Pise ardendo em fogo. Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa é terra santa. E por que é terra santa? Porque tem derraste gasturia barraia, porque tem uma sarça pegando fogo. É por isso que o diabo não quer que nós sejamos fervorosos. É porque onde tem uma sarça pegando fogo, o fogo consome o ambiente. O fogo arde e santifica o lugar. Então, não, vai, vem, ó, santifique, pise, mas não pise de qualquer maneira. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião. Pise, mas pise com o fogo de Deus sobre a sua vida. Amém? Existem anjos de fogo, e eu falei aqui sobre esses anjos, o anjo da sarça, os anjos de Eliseu, o anjo que separou. Eu estava falando esses dias que anjos levaram a Elias em um redemoinho, mas na verdade Elias e Eliseu estão andando e de repente Elias e Eliseu, eles param diante do Jordão
e eles lançam a sua capa. Depois eu vou falar sobre isso. E eles continuam caminhando. E Deus, então, Elias vai perguntar a Eliseu: Eliseu, pede o que queres antes de que eu seja tomado de ti. Ele então vai e pede: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eles iam andando, caminhando e falando. E uma carruagem de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado em um redemoinho. Em 2 Reis 2, 2 Reis 2, versículo 11. Olha aí, 2 Reis 2, 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, anjos de fogo, com cavalos de fogo, anjos de fogo. Cavalos de fogo são anjos, anjos de fogo. E os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Aqui nesse texto, você vai ver os dois tipos de anjo. Você vai ver que anjos de fogo, eles separaram Elias e Eliseu. Anjos de fogo, eles separaram Elias e Eliseu. E os anjos do vento vieram e levaram Elias em um redemoinho. Então, aqui no arrebatamento de Elias, teve a ministração, apoio desses dois tipos de anjos: os anjos do vento e os anjos do fogo. Os anjos do vento conduziram Elias à dimensão divina. Ele foi em um redemoinho. Porém, os anjos do fogo ficaram com Eliseu. Carruagem de fogo. Então é assim, eles estão indo junto. Quando chega o tempo de se apartar, os anjos do vento tomam Elias e levam, e os anjos do fogo vão acompanhar Eliseu. Amém? Olha, os anjos do fogo separam Elias de Eliseu, e os anjos de vento levam Elias. Aqui agora, a partir desse momento, os anjos de fogo, que são essas carruagens de fogo, elas vão acompanhar Eliseu. Esses anjos vão acompanhar Eliseu a partir desse momento em que Eliseu vai apartar de Elias. Elias sobe, Eliseu volta. Quando Eliseu pega aquela capa e lança sobre a água abre e ele passa. Alguém vai dizer assim: o espírito de Elias pousa sobre Eliseu, porque ele fez a mesma forma que Elias fez. O que eles não sabem é que Eliseu agora está sendo acompanhado por um exército de anjos de fogo, carruagens de fogo e cavalos de fogo. Como eu já antecipei no princípio da aula, esses mesmos anjos de fogo que separaram Elias de Eliseu, e Elias subiu em carruagem de vento, e Eliseu ficou com carruagem de fogo, esses mesmos anjos que acompanham, eles vão aparecer no episódio de 2 Reis, capítulo 6, aonde o rei manda os seus soldados prender Eliseu, e o discípulo de Eliseu, ele vai ficar com medo, temendo os inimigos. Ele vai dizer para Eliseu que os inimigos cercaram o monte. Então Eliseu, conscientemente de que esses anjos de fogo o acompanham, ele conscientemente disso, só vai fazer uma oração: Senhor, peço que abre os olhos do moço.
E ele vai ver cavalos e carruagens de fogo. Você vê a importância de um líder para a vida de uma pessoa. Esses dias eu fui visitar alguém, a pessoa falou assim: o meu pastor é Jesus. Sim, Jesus é o pastor de nós todos, mas todos nós precisamos de uma liderança. Nós precisamos ser liderados. Precisamos ser. E os pastores, presidente, que não tem outro pastor, ele é liderado. Ele é liderado por uma visão que Deus lhe deu. Então todos nós temos que ser liderados. E quem se coloca debaixo da autoridade de um pastor, ele não é liderado pelo pastor, pela pessoa, pelo homem, mas pela visão que Deus deu ao homem. Eliseu, ele é liderado por Elias por uma visão que Deus deu a Elias. Então, Eliseu, ele é liderado por uma visão, e aquele jovem que está acompanhando Eliseu, ele está sendo preparado para ser o sucessor de Eliseu. E aqui é a importância de um líder: orar pelo moço que está, isso aqui é importante, escuta aqui o que eu vou falar, que está amedrontado, com medo, desanimado, ele está muito preocupado, ele está assombrado por causa dos inimigos. E aí é onde aparece o líder, para orar por ele, para estender as mãos sobre ele. É por isso que existe muitos desigrejados que, olha aqui, que estão depressivos, angustiados, tristes, tomando remédio controlado, desviados, filhos pródigos, que estão com síndrome de pânico, que estão com crise de ansiedade, crise de inferioridade, que está com raiz de amargura, pessoas que estão debilitados emocionalmente, pessoas que estão debilitados espiritualmente, pessoas que vê vulto, pessoas que não conseguem dormir, com síndrome do pânico, tem medo de tudo, pessoas que estão com esses sintomas. E por quê? Falta de um líder. Falta de uma liderança espiritual. Porque quando você tem um líder que ora por você, Deus vai abrir os seus olhos para o mundo espiritual. Não caia nessa de ficar em casa. Não caia nessa de ficar... Irmão, eu estou aqui na rede social. Eu estou falando a palavra na rede social. A rede social é bênção. Mas também ela é perigosa. Mas tem um pastor. Tem uma liderança, tem alguém que ore por você, que impõe as mãos sobre a sua cabeça, que vai orar. Muitas crises, falta de liderança. Pessoas que querem seguir segundo o curso do seu próprio nariz, e é por isso que dá tudo errado. É por isso que anda oprimido, é por isso que anda deprimido. Porque homem nenhum manda em mim. Não é homem que manda, é a visão que Deus deu ao homem que vai lhe dar visão. Mas as pessoas preferem andar no escuro e ter aquela falsa sensação de liberdade. A liberdade que tu goza dela de dia, à noite você vê que é ilusão. Toda liberdade que você expressa em um copo de cerveja, à noite você vai ver que é ilusão. Em um trago de cigarro, você vai ver que à noite é ilusão. Em uma festa que você vai, em uma noitada que você tem, você vai ver que é ilusão. Por quê? Porque a sua alma, ela não é alimentada com aquilo. Eu já tive do outro lado e eu sei. Você bebe, fica feliz, e aquela felicidade é como palha, é como orvalho que dura a noite, mas quando o sol brilha, ela vai embora. É isso que acontece. A falsa
sensação de liberdade. Glória a Deus. Então essa liberdade a pessoa não vai ter. A pessoa não vai ter alegria, a pessoa não vai ter liberdade. Por quê? Porque está faltando um líder. Está faltando um líder para orar, para dizer assim, ó, eu tenho um pastor. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, ou seja, eu estou tranquila, minha alma está tranquila, minha alma está regada. Por quê? Porque eu tenho uma liderança a qual seguir, alguém que ora por mim, alguém que me guia. E eu não vou ser falso para vocês. Eu oro nome por nome, mas eu oro pelos irmãos que eu vejo na igreja. Às vezes a gente ora porque Deus direciona a gente orar por pessoas, mas eu tenho um compromisso com as ovelhas do meu pasto. Essa é para mim, também. Não, mas a senhora é uma ovelhinha abençoada, nós já estamos orando pela senhora sim. Então o que acontece? Nós temos que ter alguém que vai orar, nós temos que ter uma liderança. Se aquele moço não tivesse um líder, ele ia ficar com medo, ele ia continuar com medo, ele ia continuar oprimido, ele ia continuar fraco, ele ia ficar desesperado, síndrome do pânico. Por quê? Às vezes, a única coisa que você precisa é ter um pastor. E é isso que o diabo está arrancando tudo que a igreja precisa. Você não sabe, mas tudo isso que está acontecendo é plano do diabo. Você tem pastor da internet, você tem as pregações que você gosta de ouvir, fala, eu vou ficar em casa, eu não preciso ir na igreja, não preciso dizimar, não preciso ofertar, eu fico em casa, quando eu sentir vontade de ouvir uma palavra, eu escolho o meu pastor. A Bíblia diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio, e amontoarão muitos doutores. Você sabe, isso é doutrina do diabo, você ter mais de um pastor. Isso é doutrina do diabo. Você amontoar doutor e falar, eu não tenho pastor, eu ouço fulano, ouço ciclano, ouço beltrano. É isso que o diabo quer. Seu esposo está ouvindo a palavra, seu esposo é uma bênção. Eita, já tô orando para nós voltar aí para comer outro frango caipira daquele. Eu já estou me convidando. Eu mesmo já estou me convidando para ir aí comer mais um frango. Amém? Só que agora nós vamos esperar o piqui, tá? Fala pro irmão Teodoro aí que nós vamos esperar o piqui. Glória a Deus. Eu tenho o pastor Sebastião. Amém. Tem que ter pastor mesmo. Não pode andar sem pastor, não. Pastor que pastoreia. Tem que ter alguém que coloca. Eu não estou falando para vocês não ouvir a gente, não. Tem que ouvir, né? Tem que estar ouvindo. Se quiser, se sentir que a gente somos de Deus, pode ouvir, mas também tem que comunicar ao pastor, falar, pastor, estou ouvindo fulano, pode? O que o senhor acha? Se o pastor falar assim, ó, aquele pastor Marcelo é prosa ruim, ele fala umas coisas que eu não concordo, não assista. Fica na sua igreja ali, ouvindo a palavra do seu pastor. Você tem que ter um pastor. Você tem que ter alguém que discipula a sua alma. É por isso, irmão, o diabo está arrancando isso. Eu não sei nem como é que eu entrei aqui, eu estou falando de anjo, mas é isso mesmo. Pessoas em depressão são pessoas que não têm liderança. Pessoas amedrontadas são pessoas que não têm liderança. Ovelha que tem pastor, ela é tranquila. Ovelha que é liderada, ela é tranquila. Não que ela coloque a vida dela na mão de homem, mas ela sabe que aquele homem que ela está seguindo é um homem de Deus e tem uma visão, uma revelação de Deus. Tem que pedir, irmão. Glória a Deus, tem que falar com o pastor. Glória a Deus. Então, olha aqui, eu tenho que ter uma liderança. E é o que o diabo, ele está tirando da igreja. Tudo que faz a igreja ser forte, o diabo está tirando devagar. Ele está colocando homens
que são dele nos altares e estão falando que nós não podemos mais falar em língua, não podemos falar em língua estranha. E isso é um dos sinais da igreja verdadeira. Jesus disse, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome curarão o enfermo, e em meu nome falarão novas línguas. Aí os infiltrados de Satanás estão chegando nos altares e estão dizendo que os crentes não podem falar em língua na igreja. Isso é doutrina de demônio. Então o diabo já arrancou isso. Agora o diabo está arrancando o crente da igreja. Ele está dizendo que a igreja é você. Você é a igreja. Você não precisa congregar. E por que Paulo diz que uns foram constituídos presbíteros, uns apóstolos, profetas, outros evangelistas, outros doutores e mestres? Então, esse povo serve para quê? Se você não precisa congregar. Se o seu pastor é Jesus. Me explica. É porque a pessoa, quando ele não tem uma liderança, ele não tem direção. E se ele não tem direção, ele vai ficar oprimido, perturbado. Nós precisamos de direção. Nós precisamos de revelação, nós precisamos de visão. Senão, nós vamos estar nessa condição. Numa condição de abalo emocional, espiritual. Em uma condição de fraqueza espiritual. Os outros pastores não deu conta, não. Mas a gente tem paciência, mas não é muita assim não, tá, irmã? Não é muita paciência, não. Uma hora a paciência, pá, explode igual a sarça no deserto, tá? Pá. Glória a Deus. Aleluia. Mas a senhora vai dar fruto, né? Aí, na onde a senhora tá, então a gente tem que ter paciência mesmo. Porque é outra coisa que pastor tem que ter, liderança tem que ter, é visão futura. Às vezes eu conheço pessoas na nossa igreja, tem irmã que ia nas outras igrejas e os pastores mandavam embora, chamavam a polícia porque chegava lá meio golado. E aí o que acontece? A pessoa não valorizou a alma da pessoa. Não é o caso da irmã que ela tá, né? E não é o caso da irmã que ela tá, mas a outra irmã que ela também conhece, né? E muitos outros casos. A pessoa vai na igreja, é desprezado porque chegou bêbado. Eu aceitei Jesus bêbado. E graças a Deus eu fui bem tratado no dia que eu entrei na igreja bêbado. Arrastando, eu fui bem tratado, graças a Deus. E eu pastoreei a igreja em que eu aceitei Jesus. Eu fui pastor nesse ministério. Então, assim, a gente tem que ter visão do futuro. A gente tem que ter visão do futuro, tá? A gente tem que ter visão do futuro. A gente tem que olhar a alma como ela chega, não como ela chega, mas como ela vai ficar. Porque pastor tem que ter visão de Deus. Pastor tem que ter visão de Deus. O homem, a visão do homem carnal é o presente. O homem carnal, ele só olha o que você é hoje. O homem carnal esquece tudo que você fez ontem se você fizer algo hoje mal. Um exemplo, pessoas, você pode ajudar a pessoa 90 vezes. O dia que você não puder, ele já não gosta de você, porque o homem vê o hoje. Vê o hoje. E a pessoa também pode fazer mal para você a vida toda, mas se ele fizer o bem para você hoje, você já esqueceu todo o mal que ele fez no passado, porque o que importa para o homem é o hoje. É hoje. Você é visto pelas pessoas pelo que você fez hoje ou deixou de fazer hoje. Você é o hoje para o homem. Para o diabo, ele não interessa para o seu hoje, ele olha para o seu passado. E às vezes ele diz assim, mas você era isso. Quem é você para falar se você era aquilo? Mas você pecou ontem. Mas onde você era desse jeito? Então, se alguém olhar para você e falar do seu passado, essa pessoa está cheia de demônio. Porque o passado, o diabo é que olha, que tem uma visão retrovisor da sua vida. Quem tem uma visão retrovisor da sua vida é o diabo. Se alguém olhar e falar assim, mas você bebia. É o diabo falando. Porque o diabo é aquele que
te leva para trás. É o espírito do caranguejo que te leva para trás. Eu não sei nem que hora é agora. Hoje eu estou sem meu fundo musical. E é meu fundo musical que fala para mim a hora de eu parar. Hoje eu estou sem ele. Nós estamos aqui com os problemas financeiros aqui. O som da igreja deu um piripaque. Eu tive que pegar minha caixa de fundo musical e pôr na igreja. Mas Deus vai abençoar em nome de Jesus. Vai providenciar. E loguinho ele está aqui de volta. Eu não sei nem se vocês perceberam que hoje nós estamos sem fundo musical. Olha aqui, o diabo ele olha para trás, ele vê o que você fez. O homem olha para hoje, o que você é hoje, mas Deus ele olha o seu futuro. Deus pegou Davi lá de trás da malhada e Deus ele já tinha escolhido Davi como rei de Israel. Deus olhou para José lá na prisão e Deus disse, Deus vai providenciar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês oram por nós, irmão. Os irmãos aí, principalmente os irmãos que congregam com nós. Ora muito por nós, pelo esse ministério, pelo pastor, tá? Estamos precisando de direção de Deus. Estamos precisando de que Deus quebra algumas correntes aí, porque nós estamos batalhando no mundo espiritual, tá? E tem muita gente, irmão, que estão aí batendo os tamborzinhos contra a obra do Senhor e muita gente, irmão, fazendo oração contrária, tá? Tem muita gente que não gosta da obra de Deus, tem muita gente. Então eu estou falando nem de dinheiro, eu estou falando de espiritual. Até porque isso também tem tudo a ver, né? Porque travando no mundo espiritual, o diabo travando no mundo espiritual, ele vencendo no mundo espiritual, ele fecha o coração das pessoas para abençoar a obra do Senhor. Só Deus sabe como é que tá, né? Mas Deus vai quebrar essa maldição no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Deus ele olha o nosso futuro. Você está lá na prova, na luta, na sarjeta e Deus está dizendo, olha você lá, vale a pena seguir. Ele olha o nosso futuro. É por isso que eu não corro com bêbado de igreja, drogado. Se ele chegar na igreja perturbando, eu peço para calar, para respeitar a casa do Senhor. Isso eu sempre fiz. E a maioria das vezes eles entram bêbado querendo perturbar e eles saem e a gente põe eles até para aceitar Jesus. Eles vão e eles aceitam Jesus. Mas a gente não pode desprezar uma pessoa porque chegou bêbado. A Bíblia diz assim, que o médico veio para o são, não são, para os doentes, não para o são. Então essas pessoas. Deus deu para Davi um exército de homens angustiados, atribulados e endividados. Esse é o exército, os 30 valentes de Davi. Os valentes de Davi foram forjados na caverna de Adulão. Pessoas que chegaram ali angustiadas, amarguradas de espírito, pessoas em depressão, pessoas no vício, pessoas que estavam em uma situação deplorável. Deus falou assim, matéria-prima para mim fazer guerreiros, é isso. Então, quando um bêbado chegar na igreja, pensa assim, matéria-prima para obreiro, matéria-prima para guerreiro, matéria-prima para gente cheia do Espírito Santo. Deus não precisa de um homem com dinheiro, Deus precisa de uma alma que queira aceitar Ele como Salvador. Isaías 66:2 diz assim, que Deus não despreza o contrito de coração. Você chegou ali, contrito de coração, Deus, você é uma arma forte, pesada na mão de Deus para lutar contra o diabo, tá? Então, já conversei demais hoje. Não falei nem o que era para falar, misericórdia. Então, você tem que ter uma liderança. Todos nós precisamos de uma liderança. Alguém que coloca a mão sobre a nossa cabeça, alguém que ore por nós, para que Deus venha abrir os nossos olhos. O líder, ele precisa de Deus. Nunca pense no seu coração que você não precisa respeitar uma liderança. Nunca pense. Isso foi o sentimento que nasceu no coração de Satanás.
Ele disse, eu subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Isso serve para o mundo ministerial. Há hierarquias que devem ser respeitadas, tá? Às vezes o próprio Deus não deixa a gente orar por pessoas rebeldes, pessoas que não respeitam a liderança. Pessoas que querem viver do seu jeito, que vai na igreja quando quer, do jeito que quer, da forma que quer, que não querem servir na maneira certa que Deus quer que sirva. E aí eles ficam em depressão, ficam oprimidos, ficam perturbados, exatamente por falta de respeito a um líder. É muito séria a questão da liderança. O líder ele precisa estar ali para orar. E quando Eliseu orou pelo jovem, ele viu. E ele viu a proteção de Deus. E veio alívio sobre o coração dele. Veio alívio sobre a alma dele. Veio alívio por quê? Porque através da oração do líder, ele viu a providência divina sobre a vida dele. É por isso que você precisa de uma liderança. Porque através da oração do seu líder, claro, líder que ora, a oração do seu líder é que o mundo espiritual vai ser revelado sobre a sua vida. E você vai ver a providência divina sobre a sua vida. E as cadeias serão quebradas. E a depressão vai embora. E a opressão vai embora. E a perturbação vai embora. Amém? Deus abençoe a sua vida. Hoje nós falamos sobre anjos de fogo, depois nós vamos falar sobre os anjos da água e da terra, mas nós vamos falar numa aula só, porque já está ficando extenso, né? Essa angelologia no livro do Apocalipse, e nós já vamos correr logo para a escatologia. Nós já estamos chegando na escatologia e vamos até o fim nela, se Deus quiser. Amém? Glória a Deus. O pastor o Senhor é meu líder, ora para mim. Eu estou orando, sim. Não estou deixando de orar, não. É por isso que eu ainda está aí, ó. Todo dia no almoçando a palavra, forte, firme, é por isso. Porque tem um líder que ora pelo Senhor, tá? E quando Deus dá a condição, nós vamos aí em Mato Grosso fazer um culto na sua casa. Glória a Deus. Vamos mesmo. Eu só não vou de avião, porque eu tenho medo. Mas nós vamos de carro. Ou de moto. Amém? Nós vamos sim, vamos aí. Vamos lá em Cuiabá. Fazer um culto lá na casa do irmão El. Arrumar uns 3, 4 crentes doidos que tem coragem e nós vamos. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Deus abençoe a cada um. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te livre. Hoje é o quê? Segunda-feira. Eu estou perdido até no tempo. Estou perdido até só tá rindo aí, né? Só é uma das convocadas para ir lá para Mato Grosso. Dá os glória a Deus também. Amém. Aí depois nós vamos lá na Paraíba. Se Deus quiser, um dia nós chegamos lá. Brincadeira. Deus abençoe. Irmão, quarta-feira estaremos aqui de volta com mais um Almoçando a Palavra. Amém? Quarta-feira nós vamos dar continuidade, vamos terminar, né, essa questão aí dos anjos. E nós vamos falar sobre anjo de água e anjo da terra. Amém? Nós vamos orar pelo Odair, né, o esposo da irmã Gessilene. Vamos estar orando, apresentando a cada um. Deus abençoe. Deus abençoe o Teodoro também, que está aí conosco, né? Aleluia, eu estou crendo nesse mistério. Eita glória. Se nós não chegar aí, só aparece aqui. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos orar pelo Odair, tá? Deus abençoe o Teodoro também, esposo da Rosana. Tá assistindo? Assiste mais. Nós estamos esperando vocês no culto aqui em Goianésia, tá bom? Estamos esperando vocês. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, amado, bendito, santo, poderoso, é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus,
pela oportunidade a qual o Senhor nos concede estar na tua casa, na tua presença, louvando, adorando, exaltando o teu nome. Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, está quebrando o ar, cortando a lança, queimando os carros no fogo. Abençoa a vida do Odaí, meu Pai. Eu não sei, eu não posso, eu não faço, mas o Senhor sabe, o Senhor pode, o Senhor é. Que o Senhor possa visitá-lo, visita a Gessilene, toma a família deles nas tuas mãos, Senhor, cubra com teu sangue, dá livramento, Senhor, guarda debaixo das tuas mãos, poderosa e gloriosa, Senhor. Nós, Senhor, pedimos ao Senhor e cremos, meu Deus, no poder, na graça do Senhor. Abençoa cada irmão, a cada irmã, Senhor. Confirma, Senhor, em nome de Jesus, a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até quarta-feira, se Deus quiser.